Olá, eu sou a Bárbara Freitas e hoje eu quero falar com vocês sobre falta de comunicação. Algo parece que é tão simples, né? E você pode dizer para mim assim: não, eu me comunico muito bem. Será mesmo? Será que você se comunica tão bem? E hoje eu quero falar porque eu comentei isso nos stories lá na outra rede social, né? Perguntando para vocês se vocês conheciam alguém, algum casal que passa por várias dificuldades emocionais da relação, uma relação até disfuncional da relação afetiva, mas que resolvem dar passos importantes, tramas que são difíceis de serem desfeitas, por exemplo, um filho, abrir um negócio junto, adotar animais, enfim, dar passos muito importantes e mesmo com aquela relação super, hiper, mega disfuncional. Essa é uma realidade vivida por muitas pessoas, eu preciso dizer para vocês. Eu, como advogada de direito de família, eu também, como advogada que atua com violência doméstica contra a mulher e direito penal criminal, é algo que a gente vê bastante no dia a dia do escritório. No direito de família isso cai ao monte. E por que isso acontece, né? Eu vou te dizer uma razão bem simples, tá? Talvez seja o ponto fulcral dessa nossa conversa aqui. Falta de comunicação. Exatamente. Ah, mas eu converso, doutora. Você está te falando isso de por quê? Eu sei muito bem me expressar. Não sabe. Não sabe porque você muitas vezes fica emburrado com o seu parceiro à toa. E eu digo à toa porque o seu parceiro não sabe o que está acontecendo. Porque isso está na sua cabeça. E se o seu parceiro é assim como eu, que não tem um superpoder de ler mentes, a gente ainda não evoluiu a esse ponto de poder ver, sentir, saber o que o outro está pensando, a gente precisa se comunicar. Dificilmente eu vou saber a razão do mau humor, a razão da pessoa ficar de bico, a razão da minha colega de trabalho ficar mal-humorada comigo, me dar respostas ásperas, se ela não me disser nada. Eu posso criar N situações, né? Ai, pode ser por isso, por isso. E aí a cabeça vai fervendo. A cabeça vai fervendo. Numa relação afetiva, então, a gente começa a ver até problema onde não tem. Mas porque as coisas, ninguém conversa. Ao longo desses mais de 15 anos como advogada, eu já vi um pouquinho de algumas coisas, né? Mas algo que é bem recorrente é o seguinte: você pode ver, talvez na sua casa, talvez com seus amigos, ou alguém te contou sobre. Muitas vezes numa terapia de casal, e quando eu atendo casal, normalmente a razão desse divórcio, dessa separação, a outra pessoa fala assim: eu quero me separar de você por conta disso, por essa situação específica. E a pessoa fala assim: mas eu nunca soube que você não gostava de tal coisa. Só que essa única coisa que num olhar singelo, num olhar bem raso, parece algo tão simples, isso não é motivo para separar. Isso ao longo dos anos, dessa caminhada a dois, uma relação afetiva, vai tendo tantas camadas, tantas nuances, tanta coisa por cima, e aquele monstro vai aumentando, tá dentro do armário, porque eu nunca falei para ele que eu não gostava de tal coisa, ele nunca soube, ele continuou errando ano após ano, 30 anos casados, 15 anos casados, 10 anos casados, e aquilo só foi aumentando. Então, são esqueletos que nós guardamos dentro do armário, são assuntos muitas das vezes difíceis de se tocar, porque ter uma DR, com muitas aspas, nem todo mundo está disposto. Não está disposto por N razões, porque boa parte discutir a relação, né, conversar sobre essa relação, ela vai gerar sobressaltos, discussões muito acaloradas, e isso diz muito sobre vocês. Talvez pessoas imaturas, pessoas que não saibam ouvir, pessoas que o saber ouvir, gente, da mesma forma que eu estou batendo na tecla de saber conversar, a gente precisa saber ouvir. Então, saber ouvir muitas vezes não é o ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. É realmente querer ouvir, querer estar ali para poder saber o que está acontecendo. Estar disposto, muitas das vezes, a escutar algo que você não gosta. Mas, em nome dessa relação, nós vamos ouvir, falar e chegar num consenso.
Então a gente falta muito isso no relacionamento afetivo. E isso descama para o relacionamento profissional, seja com o seu chefe, com seus colegas, relacionamento com os filhos também, a gente precisa dizer. É muito triste um relacionamento vir ano após ano com poucas conversas, com quase nenhuma, e o casal vai se isolando, né, dentro da mesma casa muitas das vezes, e aí chega em qual ponto? Fica isolado, passam a se tratar como amigos, passam a se ver como dois estranhos, não conversam mais, não tem mais intimidade. Eu não vou nem dizer aqui sobre o sexo, porque se tornam amigos mesmo. Como resolver isso? Com uma boa conversa. Então, assim, a gente precisa primeiro conversar, porque sem essa conversa eu não consigo dar os passos seguintes, não consigo saber quais são os problemas seguintes que possam estar acontecendo. E a gente precisa ter isso como base, saber conversar, saber ouvir, saber levar essa conversa sem gritar, sem sobressaltar, sem apontar o dedo na cara do outro. Isso denota muitas das vezes uma falta de amadurecimento, em que pese ter 30, 40, 50 anos, age como um adolescente. E agir como adolescente, o adolescente pode agir dessa forma porque lhe dada essa liberdade. Afinal de contas, ele ainda está no período de transição da fase da adolescência, quase adulto, para a vida adulta. Então, para ele ainda é possível agir dessa forma, mas para nós não. Então, a gente precisa conversar, precisa saber conversar. Porque quando a gente não conversa, a gente não discute num bom sentido, a gente não resolve nossas arestas e passa aí resolve casar, resolve ter um filho, resolve abrir um negócio, com a vã ilusão que isso vai simplesmente resolver o problema. Você estar, meu amigo, minha amiga, mergulhado no furo de cocô. Porque um filho não vai trazer solução, ele não vai salvar o casamento de vocês, uma empresa muito menos, adotar cachorro também muito menos. Se o objetivo de vocês é que com isso vocês passem a evitar mais ainda tocar em assuntos sensíveis do relacionamento de vocês, com certeza você aceitou. Mas a gente precisa realmente ter um comportamento diferente. Se todo mundo conversasse de uma forma madura, de uma forma cordial e, assim, forçar, gente. Conversas nem sempre são fáceis, mas se a gente tivesse hábito de conversar com o nosso parceiro, talvez boa parte do número dos divórcios diminuiriam, com certeza. Então, se você ficou até aqui, eu lhe agradeço. Deixa o seu like ou deixa o seu dislike, mas enfim, compartilhe esse vídeo com alguém se você julgar interessante, comentem, enfim, façam tudo aquilo que a gente sempre pede, né? Deixa um like, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu postar vídeo. E vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!